Olá pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui à live do Círculo Saudável. Nós teremos uma série de lives diariamente, acontecendo de segunda a sexta-feira, sempre às 2h30 da tarde. Eu queria pedir para o pessoal que já entrou, Luiz, Instituto Planitar, Jô Ferreira, se vocês pudessem me dar um alô para saber se o áudio tá legal, se a imagem tá legal aí para vocês, tá? E a qualquer momento, se precisar fazer algum ajuste, me avise que eu vou ajustando aqui, tá bom? Então, se vocês puderem me falar se o áudio tá bom, eu agradeço. Sejam bem-vindos à minha casa, né? Agora, a sugestão, a intenção é que a gente fique em casa o máximo possível, recolhido, e a gente pode aproveitar essas possibilidades que a gente tem hoje nesse mundo digital, de estarmos juntos de outras maneiras. Assim, esse distanciamento social não fica tão difícil de lidar, né? A Cris acabou de entrar também. Oi, Cris, saudade de você. Áudio tá perfeito, Luiz? Obrigada, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem que eu ajuste, vão me falando aqui. Então, sejam bem-vindos à minha casa. Esse quadro aqui atrás não foi posto agora. Quando eu construí essa casa, quando eu montei a casa, ele já estava aqui, já coloquei, né? Esse Keep Calm and Carry On, e cabe bem com esse momento que a gente está vivendo, né? Isso foi criado, né, pedido pelo governo do Reino Unido em 1939, no início da Segunda Guerra. E só seria distribuído na Inglaterra caso os alemães invadissem a Inglaterra, o que não aconteceu. Então esses cartazes ficaram perdidos por muito tempo, e no ano 2000 foi encontrado num sebo lá na Inglaterra. E daí virou moda, hoje é domínio público, e eu acho que cabe bem com esse momento que a gente está vivendo aqui. Não é uma guerra como antigamente, né? A Primeira, a Segunda Guerra, mas a gente está vivendo aí uma guerra mundial também, agora contra um vírus. E eu gostei muito de uma coisa que eu li, que falava que foi pedido para os nossos avós, bisavós, que fossem para a guerra, para o campo de batalha mesmo. Para a gente está pedindo que a gente fique em casa, né? Então, eu acho que é bem mais leve. Claro que também envolve várias adaptações de rotina, esse estresse todo, esse medo que está pairando no ar também interfere muito na nossa vida e na nossa saúde mental, emocional, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Bem, eu sou Gisele Mello, fisioterapeuta de formação, fiz uma pós-graduação em Yoga com o professor Marcos Rojo, em São Paulo. Quem conhece o professor Marcos sabe que ele é o principal nome de yoga ligado à ciência, à medicina, à pesquisa, à evidência científica aqui no Brasil. Ele é um querido. Aqui na nossa região a gente tem muitos outros professores de yoga que foram capacitados pelo professor Marcos. Depois eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa no Hospital Israelita Albert Einstein, em 2013, onde eu fiquei mais de um ano sendo membro da equipe de medicina integrativa, trabalhando com essas práticas do yoga, de respiração, de relaxamento, de meditação com um paciente oncológico. E a partir dessa experiência, em 2015, eu criei o Círculo Saudável. Círculo Saudável aqui na nossa região do Vale do Paraíba, estou falando de Jacareí, do ladinho de São José dos Campos, onde eu trabalho. E a intenção é de reunir conhecimentos e profissionais das mais diferentes áreas, voltadas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano e para a saúde e qualidade de vida. Então, nós somos mais de 20 profissionais, desde médicos, psicólogos, aconselhadores biográficos, reikianos, acupunturistas, professores de yoga, educador físico e por aí vai, né? A gente tem um site, vocês podem encontrar todos os nossos profissionais, toda a nossa história no site do circulosaudável.com.br. E quando tudo isso aconteceu, né, começou, teve esse boom realmente aqui pra gente no Brasil, de sábado para domingo, e a gente vendo esse movimento ganhando uma força muito grande, causando pânico até, medo, estresse agudo. A gente falou como a gente pode contribuir com as pessoas nesse momento. Eu dou aulas de yoga há 13 anos na Companhia Atlética em São José dos Campos, tenho uma turminha lá
que é do coração, que me acompanham. Muitas das coisas que eu vou falar aqui é o que eu falo para eles em todas as aulas. E então a gente pensou no Círculo Saudável que o nosso meio de ajudar é levando até vocês essas informações de diferentes áreas. Então, hoje eu vou falar sobre yoga, amanhã Delcimar Cunha vai falar sobre aconselhamento biográfico, que é baseado na antroposofia. Na sexta-feira, o Dr. Rodrigo Caltabiano, que é um médico clínico e antroposófico, atua na rede pública aqui de São José. Ele também vai estar com a gente falando, contribuindo aí nesse momento. Então, acompanhe que a gente vai todos os dias de segunda a sexta-feira, mesmo amanhã sendo feriado em São José, estaremos aqui às 2h30 da tarde, tá bom? O que eu gostaria de falar primeiro, a gente tem uma médica que faz parte do nosso grupo, a doutora Regina Chamon, que é uma médica hematologista, médica integrativa, especialista em medicina mente e corpo. E ela, aqui no Insta, no Face, ela está como doutora Sangue Bom, vocês podem acompanhar também. Ela sempre fala nos nossos eventos do Círculo, ela deu a aula inaugural dos cursos do Círculo Saudável esse ano, falando sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Quem quiser se aprofundar, acompanha também a doutora Regina aí. Olha, a Gabi entrou, Renata Varenga entrou, muito legal. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre estresse. Estresse, medo, emoções, estresse agudo, estresse crônico. A resposta de estresse que a gente tem é o que nos permite estar vivo até hoje, né? A gente tem no nosso cérebro mais primitivo, lá no meio do cérebro, uma estrutura chamada amígdala cerebral, que ela está ligada com a resposta. Resposta não, vamos usar o termo reação, que é uma reação instintiva do nosso cérebro para que tenha essa autopreservação, essa questão de sobrevivência. Como que isso funciona? Quando tem uma situação, um agente estressor, vamos falar de lá de antigamente, quando um leão vinha para cima de você, ou quando você está atravessando a rua meio distraído, alguém buzina e você toma aquele susto. Quando tem uma situação, um agente estressor, esse sistema, essa amígdala, essa estrutura, ela vai em milésimos de segundos te preparar para uma reação instintiva. Então, em milésimos de segundos, seus músculos, os grandes grupos musculares de braço e perna vão receber mais sangue, sua pupila vai dilatar, você vai ter um foco melhor para você decidir o que você vai fazer. Não é nenhuma decisão, é instintivo mesmo. Então, em milésimos de segundos, você vai ver se a melhor opção é fugir, se é enfrentar ou se é ficar paralisado, mas paralisado e muito atento. E geralmente a gente tem um padrão, né? Eu, por exemplo, eu tenho mais o padrão de ficar paralisada. E nem sempre esse padrão é o melhor para todas as situações. Tem situação que tem que ir para frente, tem situação que tem que voltar. Então já começa a observar aí em você qual o seu padrão frente a uma situação de estresse. Se você vai para frente, você vai para a luta, se você recua, foge ou se você paralisa. Então, isso é muito importante porque essa reação instintiva muito rápida de estresse permite que a gente sobreviva aqui no nosso meio, né? Só que, geralmente, esse é o estresse agudo. Quando esse agente estressor passa, então você não foi atropelado, o carro passou, ufa, né? Você percebeu que aquilo não é uma cobra, não é um rato, é um objeto que está ali largado no chão e que você se confundiu. Ufa, isso passa. E naturalmente o nosso corpo produz uma outra resposta, que é a resposta de relaxamento. Então esse é o estresse agudo. Tem um agente, a gente se prepara para a reação instintiva, passou, a gente volta ao nosso estado de equilíbrio, de homeostase, de relaxamento. O que acontece hoje em dia, e especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, é que os nossos maiores estressores não são mais um estressor físico de fato, né? Um animal que está tentando te pegar, alguma coisa assim. Os nossos maiores estressores são os nossos próprios pensamentos, né? E isso não desliga nunca, ele não para nunca. E a gente começa com esse mundo maravilhoso, digital, virtual, que permite que a gente esteja junto agora, mas que ele também traz uma sobrecarga de informação muito grande. A nossa mente não para, é muita informação, isso sobrecarrega.
com todos esses agentes estressores, a gente não aciona mais essa resposta de relaxamento, a gente fica sempre no estado de alerta. Isso é muito cansativo para o nosso sistema, tanto para o nosso sistema físico quanto mental, isso causa um desgaste emocional muito grande. Esse é o estresse crônico, é o que a gente também anda ouvindo falar aí sobre burnout, também segue um pouquinho por essa linha e daí um pouquinho mais. Então, o que é importante a gente pensar agora? Como práticas que são de atenção plena, de meditação, de yoga, de contemplação, podem nos trazer uma ferramenta para que a gente perceba se esse estressor mental que eu estou passando aqui, se ele está me afetando, se eu quero continuar nesse padrão ou se eu escolho mudar isso. E a gente tem essa possibilidade, gente. Isso é um treinamento, assim como você não aprende um idioma novo numa única aula, numa única semana, como você não aprende a fazer um cálculo ou uma habilidade artística, qualquer atividade que você precisa de uma atenção cerebral, de uma concentração, ela leva um tempo para ser adquirida. E até uma habilidade física, ninguém aprende a nadar assim e sai correndo assim, né? Então, por isso que às vezes a pessoa experimenta, não consegue logo de cara, porque a gente tem essa coisa do imediatismo hoje, e ela desiste. Também tem a questão de que às vezes ela não foi bem orientada, e tem alguns mitos que a gente vai falar também em relação a isso, e daí a pessoa desanima. Mas o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, aí ó, acabei de falar da doutora Regina Chamon, doutora Sangue Bom, ela entrou. Acabei de falar sobre estresse agudo, estresse crônico, como isso desencadeia essas emoções. E é muito legal assim a gente perceber que o que a gente pensa desencadeia uma emoção e geralmente a gente parte para uma ação baseado nisso. Então, é pensar, sentir e agir. Isso o Dr. Rodrigo Caltabiano, a antroposofia, nos fala muito bem. Eu adoro colocar esse caminho, né? Pensar, sentir e agir. E se a gente quer fazer isso de um modo reativo, instintivo, lá do nosso cérebro primitivo, ou se a gente quer trazer isso para o nosso cérebro, aqui o lobo frontal, que é o lado do raciocínio, mais consciente, que permite que a gente faça as escolhas, melhores escolhas para a gente. Então, quando essas práticas contemplativas, meditativas, de atenção, elas criam esse espaço. Ao invés da gente reagir instintivamente frente a um estressor, depois de uma emoção, a gente tem um espacinho, um tempo para que a gente respire, para que essa informação chegue nesse lobo frontal, nessa parte de raciocínio, para que a gente tome uma ação mais consciente, né? Então é muito importante a gente saber que isso é possível, que isso é um treinamento e que é uma habilidade que a gente pode desenvolver, sim, todo mundo. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais difíceis, mas o yoga propõe um caminho para isso. E é isso que eu vou falar hoje com vocês. Qual é a proposta do yoga, do Hatha Yoga, para que a gente percorra esse caminho. Depois a gente vai também ter provavelmente uma live aí com a doutora Sangue Bom, com a Regina Chamon, e ela pode falar mais da parte meditativa mesmo, baseada em ciência. Eu trago mais a linha do yoga, dessa filosofia, e ela traz bem essa linha da ciência. Tudo bem até aqui? Estou falando grego para vocês, que a gente tem essa questão do estresse, que é uma reação que permite que a gente esteja bem, sobreviva, mas que a gente tem que aprender a lidar com isso, perceber como esses pensamentos hoje, que são os nossos principais estressores, desencadeiam emoções e como eu me manifesto. Tá? E se eu quero continuar nesse padrão reativo ou se eu quero trazer mais para o meu lado aqui de raciocínio, de escolhas mais conscientes. Que bom aí, Lu. Lu é minha aluna de yoga, está no nosso curso de meditação também. A Edna acabou de entrar, nossa profissional especialista em medicina chinesa, que também vai falar sobre medicina chinesa aqui com vocês na próxima semana. Então vamos falar um pouquinho sobre yoga especificamente. Eu sou formada na linha do Hatha Yoga, sigo os Yoga Sutras de Patanjali, que é um sutra, um tratado lá da Índia, que foi escrito em sânscrito, a língua antiga e traduzida.
E eu faço link com a medicina, com a ciência. Hoje em dia a gente tem muita evidência científica de sobra, de qualidade, especialmente lá dos Estados Unidos, de Harvard, do Instituto do Dr. Benson, falando sobre os benefícios do yoga, da meditação para a nossa saúde integral, física, mental e espiritual. Tá? Só um parênteses antes da gente entrar nisso daqui. Eu moro num condomínio que tem mais de 300 casas e agora, 10 minutos atrás, acabou de acontecer uma discussão no grupo por conta desse estresse, desse momento que a gente está vivendo. Alguém do condomínio compartilhou algo com conteúdo religioso para esse momento, outro já foi contra, já causou todo aquele estresse no grupo, maior briga, e acho que eu convidei as pessoas para participarem para cá, e essa é a nossa proposta, sabe? De que diminua esses atritos, para que a gente consiga nesse momento se unir. A palavra yoga significa união também, a gente vai ver isso. Então é de trazer possibilidades para que a gente consiga viver em harmonia, mesmo em situações de estresse como essa que a gente está vivendo agora. Então se tiver alguém aqui do condomínio, seja bem-vindo, entra aí, vamos trazer harmonia para cá também. Vamos falar dos Yoga Sutras de Patanjali, então. Dentro dessa filosofia dos Yoga Sutras de Patanjali, do Hatha Yoga, nós dividimos em 8 partes o yoga. As 2 primeiras partes, que são os yamas e niyamas, elas nos convidam a pensar e agir mais na questão ética e filosófica. Da primeira vez que eu escutei isso, que eu estudei, até falar, 10 mandamentos. E eu era meio revoltadinha, assim, imagina 10 mandamentos para mim. Mas um dia eu escutei uma palestra de um Swami. Swamis são os monges da tradição do yoga. E o que ele falou fez todo sentido para mim. Os yamas e niyamas, eles servem para evitar estresse para a gente e para evitar estresse no nosso relacionamento com o outro. Então tem 5 coisas que a gente deve evitar, 5 coisas que a gente deve praticar. Antes mesmo da gente chegar no tapetinho de yoga, e isso não serve só para o nosso tapetinho de yoga, isso serve para a vida. E dá bem para a gente aplicar nesse momento agora. Eu vou passar rapidamente por isso, porque o meu foco hoje é falar de respiração e respostas de relaxamento, que é algo que a gente pode usar a qualquer momento nessas situações que a gente tem vivido. Mas os yamas sugerem coisas que a gente deve evitar, né? O primeiro e principal é a não violência. E começa com a não violência com a gente mesmo, né? De não ser agressivo com a gente nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida. Então, como é o seu autocuidado? Você está realmente se cuidando ou você está se violentando sem nem perceber? Né? E daí isso se expande. Tudo começa com a gente, tudo começa com o indivíduo, com o micro e vai expandindo para o macro até a gente chegar nessa comunhão com o todo. O segundo sutra, o primeiro convida a gente para estar aqui agora junto, que agora vamos falar sobre o yoga. E o segundo sutra fala que yoga é aquietar os turbilhões da mente. Então, tudo que a gente faz de comportamento, de ética, de postura física, de respiração, de meditação, é para ter essa quietude da mente. E a gente sabe que mente e corpo, na verdade, é uma coisa só, não tem essa separação, né? Então, o primeiro é essa questão de não violência, como estou sendo comigo mesmo, meu autocuidado. A segunda é a questão de não ser possessivo, de não cobiçar, de praticar o desapego, e a gente pode ver agora em questões de estresse, onde a nossa sobrevivência está sendo ameaçada, como está o comportamento em supermercados e farmácias. Né? Tem gente querendo tudo para si, com esse medo. A gente tem que ver que isso é aquele cérebro mais primitivo que está agindo. E a pessoa se deixou levar por essa emoção do medo e esse medo de morrer. E por isso ela saiu com essa cobiça, com essa possessividade de comprar todos os álcool gel do mundo. Né? Então ela está ainda nesse cérebro primitivo. Vamos criar um espacinho, trazer aqui para o cognitivo para que ela tenha uma ação melhor, para que ela não precise ter essa reação de cobiça, de possessividade. Então esse é o segundo yama aí sugerido. O terceiro é o controle dos sentidos. Né? Mais uma vez, é você não se deixar levar por uma emoção, por um sentido. É você perceber. Muita gente acha que quando a gente começa a praticar yoga, meditação,
você vive em outro mundo, em outra dimensão. Não é isso, é justamente o contrário disso. É você estar totalmente consciente da situação que está acontecendo aqui e você responder a isso conscientemente. Então é você não se deixar levar pelos sentidos, é você controlar o sentido, né? Isso mesmo, cello show, essa questão de pensar no coletivo, né? Isso traz, o yoga também nos traz isso. O próximo yama que a gente vai falar é Satya. Satya é não mentir, é falar a verdade, porque a gente sabe que a mentira tem perna curta, é estressante pra gente, é desgastante pro outro, atrapalha os relacionamentos. Viver na verdade consigo. Tem muita gente também que ainda tá nessa não verdade. Eu não sei se vocês assistiram ontem, mas eu vou fazer um parênteses aqui, mas na TV Cultura mostrou um especial da Elis Regina. E assim, foi uma aula de Elis Regina, uma aula de vida. E uma das coisas que o filho dela falou, meio que uma receita da Elis Regina que serve pra gente, é que ela sempre estava muito alinhada com a verdade dela. Então, assim, quando você descobre, desenvolve o autoconhecimento, sabe quem é você, quem é a sua família, quem é o seu trabalho, são os seus amigos, qual é o seu papel em cada um desses lugares, e você passeia por isso tudo bem, mas você tem o seu princípio, a sua verdade, você está sempre alinhado com isso. Quando a gente tem que desalinhar, sair, ceder, é muito desgastante e até emocionalmente, energeticamente, fisicamente. Então, Satya fala disso, de verdade, né? A gente ser verdadeiro com a gente. Primeiro se descobrir, porque geralmente a gente no começo é filho de alguém, esposa de alguém, irmã de alguém, né? Ou pertence a uma profissão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quem é a Gisele de fato? Quais são os seus princípios, valores, a sua verdade? Você está alinhado? Uma das coisas que mais me motiva é ter criado o Círculo Saudável, é que eu tenho total certeza dessa missão, dessa verdade, que é de difundir essas informações para o maior número possível de pessoas, sempre alinhando tradições e conhecimento científico para que a gente viva melhor e faça escolhas mais conscientes. Então essa é a nossa proposta. Bem-vinda, Márcia, pode contribuir aí com o budismo depois. O último yama é asteya, não roubar, né? Não se apropriar do que é do outro, e não só fisicamente, falando de material, mas não se apropriar de ideias, de pensamentos, do que é do outro. Depois a gente vai para os niyamas, que são 5 coisas que a gente deve praticar. Então a primeira dela é a questão de pureza, de purificação. A gente está na onda detox aí, a nossa Nutri Gabriela Carvalho, especialista nisso, um detox consciente também, porque tem coisa que vira moda e vira um perigo, porque tem muito absurdo. Esse mundo tecnológico é maravilhoso, porque permite que a gente tenha acesso à última pesquisa lá de Harvard falando sobre meditação ou sobre a Eva XYZ. Mas a gente pode encontrar de tudo aqui também. Então, ser um lugar de fonte segura de informação é o nosso propósito também. E o primeiro yama é essa questão da purificação, da pureza. Isso passa por esse processo de meditação também. Quantas vezes a gente não fica com pensamentos ruminantes, negativos, ruins? Então, quando a gente começa a praticar yoga, meditação, a gente começa a perceber até que pensamento a gente está tendo. E se eu quero continuar nesse pensamento poluído ou se eu quero começar esse trabalho de purificação. As próprias posturas do yoga, elas sempre trabalham as glândulas, os órgãos, fazendo um bombeamento, massageamento, que a gente faz na massagem também, né, na fisioterapia, na massoterapia, sempre com esse objetivo de tirar o que está acumulado ali de toxina, de impureza, para abrir espaço para algo novo, mais claro, mais límpido, né? Essa é a proposta desse primeiro niyama. O segundo é o contentamento, que é um desafio para a gente também, né? Nesse mundo que todo dia lança uma novidade, parece que o meu celular já não é mais o suficiente, parece que eu tenho que sempre fazer mais um curso, ler mais um livro, e às vezes a gente já tem o suficiente para a gente trabalhar, para a gente viver nesse momento. Então essa questão de querer sempre mais gera uma ansiedade também muito grande, né? E a gente vê muitas pessoas se perdendo por aí. Então, contentamento é você alinhar a sua verdade, conseguir alinhar a sua vida, estar satisfeito com quem você é, onde você está, o que você está fazendo.
Isso dá trabalho sim, gente. Todo esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento é algo para ser degustado. Dá trabalho, mas é uma delícia. Tá? O próximo é tapas, disciplina, determinação, o esforço sobre si mesmo, eu gosto desse termo. Então é a questão de você não desanimar, de você perceber frente aos desafios qual é a solução, como eu vou contornar, o que eu posso fazer agora, de colocar, uma das dicas que a gente dá é de você criar uma rotina e você ter essa disciplina. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto muito, que eu demorei para entender, que ele fala disciplina é liberdade. E é verdade, né? Quando você ela não precisa ser rígida, a sua rotina, a sua disciplina, ela tem que ter flexibilidade, porque a vida é esse fluxo contínuo. A minha agenda estava diferente até sábado, agora tudo mudou e a gente vai se adaptar. E quando você começa nessas práticas de yoga, do budismo, você começa a entender essa impermanência. A gente tem que ter uma disciplina, tem que criar uma rotina para a gente se organizar. Isso dá uma sensação de controle, dá uma tranquilidade mental também, mas a gente tem que saber que a vida, ela é contínua, ela é orgânica, ela é mutável, né? E a gente se adapta à situação. Quem é muito rígido sofre muito, né? É aquela história do bambu. Por que o bambu não quebra? Porque ele é flexível, ele se adapta, né? A questão do rio contornando os obstáculos, as pedras. A gente se molda a situação. Né? A qualidade da água também, né? Que é esse se moldar a situação. Então, traz essa questão de que a gente precisa ter uma disciplina, uma determinação, mas que a gente não precisa ser rígido. Quando a gente fala das posturas de yoga, eu sempre gosto de equilibrar o ahimsa, não seja violento consigo mesmo na postura, mas que você tenha uma intenção. A gente não costuma falar qual é a sua postura frente à vida. A gente não usa esse termo. Né? Então as posturas de yoga trazem isso. Qual é a sua postura? Né? E a gente sempre busca esse equilíbrio entre um esforço sobre si mesmo. Eu estou tendo toda uma questão muscular, articular, concentração, mas sem causar rigidez, né? Sem ser muito violento consigo mesmo. Então eu gosto sempre de trabalhar esse equilíbrio entre tapas e ahimsa. Um esforço sobre si mesmo sem ser violento. E depois a gente tem a questão que foi o que deu a discussão hoje no grupo do condomínio, aqui há 10 minutinhos atrás. Eu convidei o pessoal para participar, espero que vocês estejam entrando, porque é importante sim. Que é a questão da entrega, da confiança, da fé. Isso não significa fé cega, não significa se deixar ser levado, né? Não necessariamente está ligado a uma religião. Mas a gente sabe que a questão de espiritualidade foi até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia no ano passado, para que os médicos cardiologistas começassem a perguntar, a colocar em questão a espiritualidade durante a sua consulta. A gente sabe o quanto é importante a crença, a fé, seja no que for. Eu, por exemplo, eu não tenho uma religião específica, eu sou muito ligada com a natureza e as forças, o fluxo da natureza. Para alguém pode ser uma religião específica, tudo bem, né? Se faz bem para ela e se ela está consciente, se ela não está se deixando ser manipulada, tá ótimo, é muito importante. A gente sabe que isso desencadeia uma série de reações fisiológicas até, que vai coordenar toda essa questão que a gente falou de gerenciamento de estresse, de emoção. Então, e tem uma frase de um professor meu que ele fala, que eu gosto muito, que é você fazer a ação, mas é você entregar os frutos da ação. Porque a gente sempre faz algo esperando o retorno, né? O pagamento, o reconhecimento, mas é difícil, nem sempre a gente consegue, né? Mas quando você faz algo que está alinhado lá com a sua verdade que a gente falou, com os seus princípios, que você acredita que está tudo certinho, com o seu micro, né? Com o seu indivíduo e com um todo também, você faz o que você acha melhor e entrega, confia, né? Aceita o respeito, confia, agradeço lá. É isso. Então essa parte dos yamas e niyamas fala um pouquinho sobre o nosso modo de pensar e agir no mundo, né? Tudo bem até aqui para vocês também? A gente já falou de estresse, a gente já falou de emoções e a gente falou dessa primeira parte do yoga que propõe essas condutas pra gente.
Depois a gente tem o que a gente costuma ver nas salas de yoga, nos estúdios de yoga, que são as posturas psicofísicas, né, do yoga, os asanas. A própria história do yoga, no início, e a história de Buda também traz isso, no início era muito ligada à questão espiritual. Eles queriam atingir o samadhi, o nirvana, essa iluminação. E eles até negligenciavam o corpo, né? Andavam nus, com o corpo coberto de cinzas. Depois teve um momento da história em que eles perceberam que somente porque eu tenho um corpo é que eu posso até mesmo atingir essa iluminação. Então, seja qual for o seu objetivo de vida, seja trabalhar, namorar, viajar ou rezar, ter uma iluminação, a gente depende dessa integridade física e mental para que isso aconteça, né? Então, a importância da gente cuidar desse corpo, o que não é muito comum na nossa cultura. Eu gosto muito da professora Maria Lúcia Li, que trouxe as práticas corporais chinesas aqui para o Brasil, e ela fala sobre o corpo esquecido. Na nossa cultura, a gente está acostumada a negligenciar o corpo, porque a gente não tem tempo para se cuidar, né? A gente está sempre estudando muito, trabalhando muito, cuidando da família, até que o nosso corpo começa a apresentar sintomas. Sintomas não são inimigos, não é para ser camuflado com automedicação. É um alerta, é o nosso corpo falando, ó, olha aqui para mim que tem alguma coisa que está em desequilíbrio. E geralmente, se a gente olha para esse corpo, para esse sintoma e começa a fazer alguns ajustes, o próprio corpo recupera a sua condição de homeostase, é o que a gente fala, de reequilíbrio, né? Não acontece assim, você tem um ferimento, se você cuidar, limpa, não deixa infeccionar, aquilo se regenera. A gente quebra uma perna, você tem ali a imobilização, tem o cuidado, faz o repouso, aquele osso se refaz, né? Salvo se você tem alguma doença específica, diabetes, que dificulta a cicatrização, osteopenia, osteoporose, você vai ter que ter uns cuidados a mais. Mas o nosso corpo e a nossa mente tem essa capacidade natural de reorganização, de homeostase. Só que a gente tem que permitir que isso aconteça. O que a gente não faz, porque a vida é louca, a gente não para, até que vem um vírusinhos aí e faz a gente parar em casa e daí a turma começa a surtar, não é mesmo? E se a gente aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora para repensar o nosso estilo de vida? A gente sabe que hoje em dia fala-se muito também na medicina do estilo de vida. Geralmente, ai, minha sobrinha entrou, que honra! Geralmente, quando a gente cuida desses pilares essenciais da vida, primeiro é sono, sono de qualidade. É durante o sono que acontece esse processo de recuperação, de restauração, de homeostase, tanto física quanto mental. Às vezes a gente não fala, ah, eu preciso dormir, descansar um pouquinho, passa dor de cabeça, passa aquela dorzinha, o corpo se recupera. É isso. Depois, alimentação, né? Primeiro a hidratação, vamos falar da água. A Nutri Gabriela Cardoso fez uma live muito legal falando sobre imunidade. Assistam, tá no YouTube dela. E alimentação. Uma das coisas que eu vi no jornal durante essa crise aí do coronavírus, e eu fui no mercado hoje e constatei, é que os produtos que estão acabando primeiro, não tá faltando nada não precisa sair correndo, não é essa a questão. Mas que tá acabando primeiro são os produtos congelados e os sucos prontos. Eu não sou nutricionista, mas sou irmã de uma Nutri, tenho amigas nutricionistas, tem a doutora Fabiana Alves no nosso grupo, que é gastro. E assim, gente boa, se a gente está em casa, estamos que ficar mais tempo em casa, aproveita para cozinhar um pouquinho, né? Para preparar o seu próprio suco, para conhecer, descobrir sábado. Um tiozinho que tem uma horta aqui no Vila Branca, orgânica, vai até lá, compra verdura, prepara a sua salada. Ah, não tenho habilidade, baixa no YouTube, aí tem 1000 receitas. Mas essa questão da qualidade nutricional não era para acabar primeiro os congelados e os sucos prontos do supermercado. Então vamos pensar nisso também. Outra questão que fala-se muito é a atividade física regular. Olha, acabou de entrar a Nutri aí, Daiane, acabei de falar de nutrição, Daiane. Atividade física regular, a gente já sabe que ela ajuda o nosso sistema imunológico a se fortalecer, né? Então, não é correr uma maratona, não é sair fazendo 1000 coisas por aí, mas de você ter uma regularidade. Ah, agora eu não posso ir à academia, eu tô com medo. Aqui em São José, as academias ainda estão funcionando, eu ainda estou trabalhando, sim,
com horário restrito, com todos os cuidados que a gente tem que ter sobre higienização, distância segura, mas eu acredito que em breve vai fechar, porque em São Paulo, capital, mandou fechar hoje. Enfim, mas de ter uma atividade física num lugar arejado, sair para caminhar, dá para continuar fazendo isso, gente. Respeita as questões de higiene e de distanciamento seguro. Ou se quiser fazer em casa, faça em casa. Uma das ideias que eu tô tendo, eu conversei ontem com uma aluna, é de talvez criar um grupo online de yoga. Eu gosto muito de estar presente fisicamente, olhar o aluno, às vezes eu coloco a mão, ajuda a fazer a postura, aonde você tem que prestar atenção, alonga aqui, ajeita o quadril ali, mas isso não vai ser possível talvez, né? Ontem eu já não coloquei a mão em nenhum aluno por orientação. Então talvez a gente tenha que se abrir essas novas possibilidades. Confesso que eu tinha uma resistência a esse mundo virtual, até uma certa preguiça, mas é o que a gente tem agora, né? E como diz a música do Gil, tudo é mudança, quem não muda, dança. Então vamos nos adaptar e talvez, se vocês tiverem interesse, conversem, falem aqui comigo. A gente pode criar grupos de meditação online, a gente pode criar grupos de yoga online e a gente vai se adaptando. O importante é manter uma prática física regular durante esse período também, tá? Outra questão importante é o lazer, os relacionamentos. Isso é emocionalmente bom, né? Mas agora eu não posso estar junto. Vamos manter as relações aqui por telefone, por WhatsApp, por YouTube, por videoconferência, o que tiver aí de possibilidade. Mas não vamos nos afastar tanto assim, para que a gente mantenha essa questão de relacionamento. Eu estou em casa, eu tenho 3 cachorros, uma acabou de chegar aqui. Se acontecer algum latido, tudo bem, gente. Tá? E aproveitar esse tempo para leitura. Estou vendo muita gente brincando com as crianças, recuperar jogos antigos, stop, jogo de tabuleiro, baralho. Pode ser uma oportunidade também para você baixar, por exemplo, a nossa roda da saúde. Ali a gente setorizou a vida em 10 partes e traz essa atenção para cada um desses setores que a gente está falando aqui: sono, alimentação, cuidados com o corpo, com a mente. E daí aproveita esse tempo agora para fazer o seu planejamento de bem-estar. Pode ser isso. Retomando a questão do yoga para a gente finalizar, e agora a gente chega na parte que eu realmente queria passar para vocês, e a Filó acabou de participar agora da live. A respiração. Por que a respiração ela traz tantos benefícios para a gente? Quando a gente está naquela situação de estresse que a gente falou lá no início, que a gente em milésimos de segundos tem que ter uma reação para o corpo se preparar para a luta, fuga, a gente tem uma respiração que o padrão é ser mais torácica, mais alta, e a gente causa uma hiperventilação para ter mais oxigênio. Então a gente começa a respirar aqui para ter essa oxigenação, mas isso leva o nosso cérebro a entender que ele está passando por uma situação de estresse e que ele tem que ficar alerta. Quando a gente começa a respirar consciente, usando mais o diafragma, que é o principal músculo respiratório, e movimentando mais o nosso abdômen do que o peito, a gente aciona a resposta de relaxamento. O diafragma é o nosso principal músculo respiratório, ele está aqui, ele divide o tórax do abdômen e ele é como um guarda-chuva, imagina uma cúpula assim. Aqui ele está no estado de relaxamento. Quando você começa a inspirar, ele se contrai e desce. Quando ele desce, ele apoia nos órgãos abdominais e por isso a barriga expande um pouquinho. É isso que a gente quer. Se você olhar um bebê adormecido respirando, ou os próprios cachorrinhos, a Filó está aqui do meu lado agora, a gente pode reparar que acontece exatamente isso. O abdômen se movimenta mais do que o peito. Então, eu vou sugerir que a gente comece a fazer essa respiração. Geralmente, eu começo ensinando deitado, mas vamos fazer sentado. Pode deixar. Mas fica por perto que se precisar. É o meu marido que está aqui controlando os cães para que a gente consiga falar. Pode ficar aí em estado de alerta, mas respirando. Manda beijo para meus sobrinhos. A minha irmã acabou de chegar. Então, vou convidar você, Renê, nosso desafio, para fazer a respiração diafragmática com a gente. Tá? O que acontece? Quando a gente respira movimentando mais o diafragma e o abdômen, a gente aciona um nervo que atravessa o diafragma, que é o nervo vago.
Esse nervo está diretamente ligado com o sistema parasimpático no nosso cérebro, que é o que promove a resposta de relaxamento. Então não é mágica, às vezes o aluno começa a respirar assim, começa a bocejar, dá aquele relaxamento. Nossa, o que você fez comigo? Eu falei, não fiz nada, eu só acionei o seu nervo vago e ele mandou essa mensagem para o cérebro que você pode relaxar. Então bora aí, gente. Mão no abdômen. E a gente vai respirar tentando movimentar mais essa região do abdômen. Quando você inspira, sinta que seu abdômen expande um pouquinho e movimenta a sua mão. E depois você expira devagar, o seu abdômen retorna. E a gente vai experimentar fazer isso por um tempinho. Você inspira, expandindo um pouquinho o seu abdômen. E expira, deixando ele voltar à posição original. Eu vou falando e vocês continuam com essa respiração. Tenta sentir o fluxo de ar passando pelas suas narinas. Às vezes dá até para sentir se o ar passa mais pela narina direita ou pela narina esquerda. Às vezes dá para sentir a diferença na temperatura do ar quando você inspira e depois quando solta. Os meus cachorros vão começar a latir agora, gente, na hora de relaxamento. Mas se a gente esperar as condições perfeitas para fazer algo, a gente nunca faz nada. Continua aí com a sua respiração. Dá comida para eles, por favor. Então, nervo vago, respiração diafragmática, achando o seu ritmo, para que você faça uma respiração lenta, mas que seja confortável. Então, você acha o seu ritmo para inspirar pelas narinas e expirar também pelas narinas. Sentindo que o movimento acontece mais no seu abdômen do que no peito. Então você inspira, o abdômen expande um pouquinho e na expiração ele retorna. E o peito praticamente não se mexe agora. Inspira, o abdômen expande. Expira, o abdômen retorna. Se você quiser, você pode colocar uma contagem junto, que isso ajuda a nossa mente a ficar mais focada na respiração. Então você inspira contando mentalmente. 1, 2, 3. Fica um pouquinho e expira contando mentalmente. 3, 2 e 1. E a gente vai ficar um minutinho fazendo isso. Inspira. Só o abdômen se movimenta. Expira devagar. Inspira, expandindo um pouquinho o abdômen. Expira devagar, o abdômen retorna. Sinta que o seu abdômen se movimenta mais do que o peito. Muitas vezes a gente não consegue mudar uma situação estressante, mas a gente pode mudar como a gente passa por essa situação. E a respiração é a grande chave. Agora, por exemplo, nessa situação, eu fiquei estressada, né? Os cachorros latindo bem na hora que a gente queria promover o relaxamento. Vai adiantar eu gritar com os cachorros? A primeira reação frente ao estresse seria essa. Mas não. Então, traz para o consciente e continua no seu foco, respirando. Né? Para fazer essa live, eu preparei todo esse roteiro, eu também estava numa situação de ansiedade estressante. Só que eu não deixo isso levar, me tomar, me sequestrar. O grande lance dessas práticas contemplativas, meditativas, é que elas permitem que a gente tome as rédeas das emoções. Né? É isso que a gente quer. E a respiração é o primeiro lugar, gente. No nosso canal do YouTube, a gente tem uma prática de relaxamento profundo, guiado, que dura uns 15 minutinhos. A gente tem uma playlist com várias meditações que também trazem esse estado de relaxamento, de foco na respiração. Então eu sugiro que vocês entrem. Os outros passos do yoga que a gente tem após a respiração vai ser o Pratyahara, que é o relaxamento profundo, onde a gente fica naquele estado em que você quase dorme, mas não dorme, você começa a me escutar lá de longe, né? Essa abstração dos sentidos. Você não sabe se está quente, se está frio, se está duro, se está macio, os sentidos ficam meio dormentes. Depois a gente entra
para o estado de concentração, que é um pouco do que a gente fez agora, só uma degustação, e geralmente a gente começa usando a própria respiração como objeto da nossa atenção, o que a doutora Regina usa como âncora, a palavra âncora, eu também utilizo âncora agora, mas eu gosto também da palavra objeto de atenção. E daí, quando está firmado realmente essa atenção, essa concentração que você adquiriu, que a gente entra no processo de meditação. Daí eu vou convidar, numa outra oportunidade, a doutora Regina para falar melhor sobre meditação. E quando a gente atinge o estado meditativo mesmo, a gente tem essa comunhão com o todo. E daí você não percebe mais separação. Você percebe que o que eu faço, o que eu sinto, o que eu respiro, interfere no meu sistema todo e interfere no meu entorno, na minha conexão com tudo que existe. E daí cria esse senso de união que a gente está precisando agora, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês nessa primeira live foi isso. A gente está propondo aí que seja uma live de mais ou menos 30 minutos de duração. Espero o feedback de vocês. Foi pouco tempo, foi compreensível, falei algo muito difícil. Se tiverem dúvidas, vão colocando, eu vou respondendo aos poucos, tá? Mas e se vocês tiverem interesse em fazer grupos de meditação online, prática de yoga online, a gente pode também pensar nessa possibilidade, tá bom? Mas é isso, gente. Compreendam que situações de estresse como essa que a gente está vivendo, o estressor até o momento é muito mais mental do que presencial, né? A maioria das pessoas que a gente está conversando aqui acredito que não tenha nem a suspeita de vírus nenhum. Então não deixemos que esses pensamentos, esse número de informações enormes sequestrem a nossa mente, que isso nos leve a ter reações instintivas de comprar tudo, de ser violento com o outro, de ser agressivo, mas que a gente consiga trazer isso para o nosso córtex pré-frontal aqui, para essa região mais ligada à consciência, à resposta consciente, melhores escolhas, para que a gente tenha melhores escolhas para nós mesmos e depois para o nosso entorno, né? Percebendo que qualidade de vida passa por isso, bem-estar físico, mental, espiritual e social também. Tá joia? Essa live vai ser gravada, depois eu vou compartilhar também no YouTube, no Face. E é isso, gente. Yoga, aquietar os turbilhões da mente, gerenciar estresse, emoção, especialmente com a respiração diafragmática abdominal. Podem ir treinando por aí, depois me contem como foi fazer uma respiração consciente. E amanhã a gente está de volta aqui com a Delcimar Cunha, aconselhadora biográfica, que faz uma leitura muito legal sobre a nossa biografia, história familiar e como a gente se apropria do que a gente quer dessa história, como a gente renuncia, abre mão do que a gente não quer mais ficar preso, para que a gente tenha as rédeas da vida também, da nossa própria vida, e faça também escolhas mais conscientes. É um ótimo trabalho de desenvolvimento e autoconhecimento. E na sexta, o Dr. Rodrigo Caltabiano, médico clínico e antroposófico. Tá bom? Que bom, olha, a gente já tem uma resposta aqui. Sr. Billy, obrigada. A respiração ajudou a aliviar um pouco a minha enxaqueca. A gente tem várias evidências científicas falando dos benefícios, não só da respiração, mas de toda a prática do yoga, para trazer esses alívios de sintomas. A gente não quer só aliviar sintoma, mas às vezes ajuda bastante, é algo que a gente leva para os nossos pacientes oncológicos também. Às vezes ajuda a controlar uma dor de cabeça, uma náusea, um mal-estar, uma insônia. O que os meus alunos relatam, o primeiro benefício é a melhora da qualidade do sono. Então eu fico muito feliz, Sr. Billy, de já ter ajudado um pouquinho aí a aliviar essa enxaqueca. Catiana, você chegou agora, eu estou finalizando a live, mas isso vai ser gravado e compartilhado depois, tá bom? Amanhã, 2h30, a gente está aqui de volta. Abraço, gente.